Bom dia a todos. Vou começar pela minha autodescrição. Eu sou um homem de pele clara, cabelos pretos, barba preta, uso óculos pretos, terno cinza, camisa branca clara, azul clara e uma gravata azul marinho. Eu queria primeiro começar dizendo que estou muito feliz de estar aqui, né, de volta a essa casa, uma casa que eu trabalhei por 2 anos, foram 10 anos no Congresso, né? Muitos aqui já me conhecem da época que eu trabalhava com a senadora Mara Gabrilli. Então, fiquei com ela 10 anos no total, entre Câmara e Senado, e sou entusiasta da causa dos raros desde muito tempo. Antes da Mara, passei pela PAI de São Paulo, hoje o Instituto Jô Clemente, então acompanhei todas essas discussões também do progresso da triagem neonatal, sei do quanto é importante avançar também, não só no tratamento, como que eu vou falar agora, mas também no diagnóstico. Então, assim, minha trajetória profissional, hoje eu estou na indústria, mas passa por todo um trabalho nas organizações da sociedade civil e também no Congresso, acompanhando de perto todos esses debates que envolvem aí a causa das pessoas que vivem com doenças raras. Eu acho que é interessante a gente até passar a usar esse termo, né? Pessoas que vivem com doenças raras, para a gente trazer um peso à vida que essas pessoas carregam para além da doença que elas possuem. Coube para mim aqui, né, representando o Sindusfarma, representando o nosso presidente executivo, falar do papel da indústria farmacêutica no acesso a medicamentos, né, na evolução e ampliação de novos acessos a medicamentos. E o que a gente tem a dizer é que o caminho de o acesso a medicamentos é um caminho. Né, você tem que percorrer um longo caminho, um longo percurso para que você garanta acesso a esses medicamentos. E como todo caminho, ele é repleto de desafios e de oportunidades, né? E aqui eu vou dividir minha fala em alguns momentos desse caminho, né? O momento pré-clínico, o momento de pesquisa clínica, o momento de regulação sanitária, o momento de regulação econômica e a incorporação propriamente dita, que é onde a gente tem o desfecho do acesso, né? Onde a gente espera o desfecho desse acesso. Falando primeiramente aí de estudos pré-clínicos, né? A gente deve dizer que o trabalho da indústria começa com muito investimento, né? E para vocês terem uma ideia, para que se encontre uma molécula, são pesquisadas em torno de 10 mil moléculas, né? São de 10 a 15 anos de pesquisa para que a gente encontre uma molécula que sirva para enfrentar uma necessidade de saúde que muitas vezes está desatendida, né? Isso é um caso não raro entre os raros, né? As doenças raras muitas vezes não têm alternativa terapêutica. Então, esses 10 anos são gastos em torno de 16 milhões a 1,5 bilhões de dólares no investimento da descoberta de uma molécula que possa se tornar uma molécula, um medicamento comercialmente viável. Então, posso dizer que a contribuição inicial da indústria se dá com muito investimento e cabe sim à indústria fazer esse investimento, né? É papel do setor produtivo investir, né, aportar recursos em pesquisa e desenvolvimento para que a gente encontre aí soluções às necessidades que se façam presentes aí, necessidades de saúde da nossa população. Passando agora para a pesquisa clínica. A pesquisa clínica para a indústria também é um mecanismo de acesso. É um mecanismo de acesso antecipado à inovação. E é um mecanismo de acesso que promove um ciclo virtuoso. Primeiro, porque a gente dá aos pacientes acesso a esses medicamentos, até alternativas terapêuticas quando não existiam alternativas terapêuticas àquele paciente. Então, esse é o primeiro elemento virtuoso desse ciclo, né, promovido pela pesquisa clínica. O segundo, pesquisa clínica gera economia para o sistema, seja para o sistema público, seja para o sistema privado. O paciente que está em pesquisa clínica, ele migra do sistema público e privado para os custos, né, desse paciente, migra do sistema para o desenvolvedor e financiador da pesquisa clínica. Tratamento fica a cargo desse desenvolvedor e investidor, exames, tudo fica a cargo desse desenvolvedor e financiador do estudo da pesquisa clínica.
Então, a gente precisa reconhecer que há uma economia para o sistema e que as pesquisas clínicas precisam ser estimuladas para que a gente tenha elas aí como uma alternativa de acesso a essas inovações. Em terceiro lugar, pesquisa clínica movimenta a economia. Você tem centros de pesquisas que são instalados, centros de pesquisas que são consolidados, profissionais que são formados e qualificados, você tem talentos científicos que, na maioria das vezes, migram do nosso país, que ficam retidos na nossa academia. Então, assim, a nossa economia movimenta. E isso propicia um ambiente favorável à inovação, um ambiente favorável à pesquisa e desenvolvimento. É isso que a gente precisa reconhecer quando se fala em pesquisa clínica. Mas nem tudo são flores, né? O Brasil, em que pese seja ali o 10º país, o 10º mercado de vendas de produtos farmacêuticos, encontra-se na 20ª posição de pesquisa clínica. Por que isso? Em que pese tenha também todos os avanços que o Tony já reconheceu aí na fala dele, nós ainda somos carentes de um marco legal para a pesquisa clínica. O marco que estabeleça previsibilidade para a indústria, que estabeleça segurança jurídica para a indústria, que estabeleça regras claras no fornecimento pós-estudo, que não desestimule ou que de certa forma, levem à evasão de terapias do Brasil. Muito pelo contrário, a gente precisa reter terapias no Brasil. Então, a gente precisa de um marco legal, e a gente tem projetos que discutem isso em tramitação no Congresso, mas a gente precisa desses marcos legais para garantir segurança jurídica para o desenvolvimento de pesquisas clínicas do país. Nós temos indústrias nacionais que muitas vezes migram as suas pesquisas para fora do país porque vem dificuldade na gestão das pesquisas clínicas no Brasil. E nós não falamos aqui de afastar controle social, muito pelo contrário. A gente entende a importância do controle social, sobretudo para a definição de diretrizes para as pesquisas clínicas, mas a gente tem que fortalecer os CEPs como órgão de análise ética e fortalecer a Anvisa como órgão de análise ética, análise sanitária, das pesquisas clínicas. E tornar isso um movimento mais célere possível, porque tornando esse processo célere, a gente garante que o Brasil entre no circuito das pesquisas clínicas. Porque quando abre uma pesquisa, você abre um N, né, um número de pesquisa, de um universo a ser pesquisado. Se o Brasil está lá entre os pesquisados e demora 4, 6, 1 ano para uma pesquisa clínica ser aprovada, Estados Unidos, que aprova em 60 dias, 30 dias, já ocupou toda a vaga né, disponível para a pesquisa clínica. Então, assim, temos que tornar os nossos processos mais céleres para que a gente seja competitivo com os demais países, né, que acabam sendo elegidos aí para pesquisa clínica. Outra questão que a gente pleiteia muito em termos de pesquisa clínica, a gente precisa do reconhecimento de imunidades ou isenções tributárias para produtos destinados à pesquisa clínica. A carga tributária é altíssima. Só para vocês terem uma ideia, imposto de importação 16,20%, imposto IPI 15%, PIS 2,10%, COFINS 9,65%, ICMS entre 17% e 21%. Soma isso tudo e inviabiliza a pesquisa clínica. A gente precisa, sim, pensar em isenções ou imunidades para produtos destinados à pesquisa clínica. Esse é um enfrentamento mais do que necessário. Agora, falando de regulação sanitária e regulação econômica. Aqui a gente está entre o progresso e a assimetria desse progresso, né? Em questões sanitárias, o Tony já reconheceu, a gente teve um avanço muito grande no fast track do registro de medicamentos para doenças raras, né? Reconhecendo aí o registro já em fase 2 de pesquisa clínica. A gente tem visto a Anvisa também avançar no reconhecimento de evidências de mundo real para as análises sanitárias. No entanto, a gente não vê esse mesmo progresso na regulação econômica, né? Processo imediatamente posterior à regulação sanitária, que é a definição de preço. A gente tem uma legislação hoje, né, um arcabouço regulatório de preços estabelecido ali pela CEMED, que data de 2004, ano em que a gente mal falava de doença rara, mal falava de medicamentos novos para doenças raras, mal falava de terapia avançada. Então, a gente tem uma legislação que não dá conta dos atuais avanços da ciência, dos atuais avanços dos tratamentos para pessoas com doenças raras. A gente precisa de uma atualização, a gente precisa de uma revisão desse instrumento para que a gente não caia
Novamente, na imprevisibilidade e na insegurança jurídica. Elementos que são essenciais para qualquer negócio. Não é o negócio da indústria farmacêutica que precisa disso. Qualquer negócio. Para o terceiro setor é necessário ter segurança, segurança jurídica e previsibilidade. Para a indústria é a mesma coisa. Para o governo é importante ter previsibilidade e segurança jurídica. Tanto que a indústria sempre diz, judicialização não é política pública. Política pública é garantir acesso via incorporação no sistema. Então, assim, por que isso? Porque a gente defende que tenha previsibilidade e segurança jurídica para o governo e para a indústria, para todos nós. Então, aqui em termos de regulação sanitária e regulação econômica, a gente vive, como eu falei, entre retrocessos e assimetrias em razão desse descompasso e dessa desatualização que a gente ainda encontra em relação à regulação econômica, à precificação de medicamentos novos para doenças raras. E falando do desfecho, né, do acesso, como eu disse, a gente imagina que o desfecho esperado de todo e qualquer paciente, da indústria e do próprio governo, é de que o medicamento novo seja incorporado no SUS. Essa é a nossa expectativa, né, para que a gente, de fato, tenha aí a construção de políticas públicas de acesso a esses novos tratamentos. Mas aqui a gente também tem alguns gargalos. Primeiro, em relação à metodologia de avaliação de tecnologia em saúde aplicada para produtos destinados a pessoas com doenças raras. É preciso avançar no estabelecimento de uma metodologia de análise diferenciada dos demais medicamentos. E aqui nós temos como exemplo a análise de decisão multicritérios, MCDA, que já é utilizada por outros países, mas não é utilizado ainda pelo Brasil. Precisamos também avançar na forma de efetivar essa incorporação, discutir mecanismos alternativos de incorporação. A gente já vê nos Estados Unidos, já vê na Europa a celebração de contratos de risco compartilhado, né, os tais do risk sharing. A gente precisa avançar nesse sentido e a indústria está disposta a discutir esses mecanismos. Mecanismos em que a gente enfrente, sim, o problema do subfinanciamento do sistema de saúde e as especificidades que envolvem a própria inovação ali dos medicamentos novos. Eu acho que a gente tem muito desafio, mas também tem muito a reconhecer, né, de avanços no setor. Mas a gente tem uma ameaça que está por vir. Não sei se vocês sabem, há uma semana, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tomou uma decisão na sua diretoria colegiada de entender que terapia avançada não configura medicamento enquadrável na categoria de produto a ser incluído automaticamente no rol de procedimentos da ANS, tão logo seja incorporado pelo SUS. A ANS deu um entendimento de que terapias avançadas são medicamentos especiais e a revelia da lei, ela criou uma categoria diferente para desobrigar operadores de planos de seguros de saúde a dar acesso a esses medicamentos. Então, acho que assim, essa ameaça é uma ameaça que tem que ser trabalhada por todos nós, né? Ser enfrentada por todos nós, inclusive pelo parlamento. Essa decisão da ANS, no nosso entendimento, extrapola o poder regulamentar da agência. Foi feita a revelia do que determina a lei e é suscetível, sim, de apresentação, no nosso entendimento, de um projeto de decreto legislativo com vistas a sustar os efeitos dessa resolução normativa. A resolução ainda está por sair, mas a gente tem que ficar muito atento, porque isso é uma ameaça ao acesso. É uma tentativa de desobrigar os planos a dar acesso a essas novas terapias, essas terapias avançadas. Essas são minhas falas, tentei ficar dentro dos 15 minutos, fiquei. Obrigado, gente.